Depois da introdução, a gente vai para o desenvolvimento. E aí no desenvolvimento, eu tenho que apresentar os meus argumentos e as minhas justificativas para o uso desses argumentos. No meu desenvolvimento, em que eu preciso apresentar a minha argumentação, eu tenho que apresentar nesses parágrafos os argumentos que comprovarão o meu ponto de vista, que eu apresentei lá no meu primeiro parágrafo, na minha introdução, a minha tese. O argumento, ele costuma ter duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. Durante a fundamentação, eu preciso apresentar as informações, os fatos, os dados, as referências que o autor do artigo de opinião, ele buscou para embasar a sua opinião. Por isso, sempre que for solicitado a vocês produzirem um artigo de opinião em sala de aula, atrelado a isso, a gente vai colocar textos motivadores com dados, com informações sobre o assunto que será utilizado para a produção. Eu não posso trabalhar com dados falsos num artigo de opinião. Eu não posso apresentar informações sem qualquer fundamentação no meu artigo de opinião. Eu preciso dizer, se eu vou falar que sobre uma pesquisa, eu preciso mostrar que instituto, que empresa foi responsável por aquela pesquisa, quando aquela pesquisa foi realizada, quais foram as pessoas consultadas, em que cidades isso aconteceu. Todos esses elementos se juntam para a construção da minha opinião. Depois que eu apresentei tudo isso, com base nas pesquisas que eu fiz, eu vou para a análise desse fundamento. É nesse momento que eu vou relacionar de maneira bem clara o que eu acabei, essas informações, com a tese que eu apresentei na minha introdução. Então, percebam que o momento do desenvolvimento do meu artigo de opinião, ele é o que vai, de fato, dar vida ao meu texto. Apresentar um ponto de vista, apresentar a tese no primeiro parágrafo, mas não defendê-la ao longo da minha redação, ao longo do meu artigo de opinião, não valida aquele texto como artigo de opinião. É necessário que se obedeça a essa estrutura. A partir daí, eu passo de fato para a minha conclusão, em que eu vou apresentar um raciocínio argumentativo acerca do que eu falei e vou, enfim, para o meu fechamento. A conclusão do artigo de opinião, ela precisa apresentar, na verdade, ela costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento. E ela reitera, ou seja, ela reafirma o que eu defendi. Por isso, o cuidado que a gente precisa ter ao apresentar a nossa tese. Quando eu apresento, eu estou dizendo lá no meu primeiro parágrafo que durante todo o meu artigo de opinião, eu vou defender unicamente aquilo. Então é necessário eu tomar muito cuidado para não cair em contradição. Começar na defesa e terminar no ataque ao que eu mesmo propus defender. Claro que tudo isso a gente ainda vai se estender nesse assunto. É um assunto que rende muitas aulas. Então vocês terão acesso a algumas questões que vão ajudá-los a desenvolver a capacidade argumentativa, a habilidade de argumentar. Façam exercícios em casa, busquem assuntos para discutir em família, para que vocês sejam capazes de produzir argumentos e justifiquem os argumentos de vocês. Até a próxima aula.